progress. Graças a Deus, meus irmãos, em nome de Jesus. Queria pedir perdão a vocês, que infelizmente nós não pudemos, não foi possível estar com vocês nessa última aula da nossa disciplina, uma aula tão importante, mas vou deixar aqui gravado para vocês, tá bom? E estou à disposição dos irmãos para maiores esclarecimentos ou dúvidas, tá bom? E também queria trazer uma nota de agradecimento a vocês pelo privilégio que nós tivemos de andar juntos nessa disciplina, meus irmãos. Na verdade, vocês concretizam um sonho que eu tinha no meu coração de ser professor do meu seminário, do seminário que eu me formei, e fazer parte aí desse elenco de professores aí notáveis do nosso seminário, né, que são homens de Deus preparados, tá bom? E vocês fazem parte dessa história, tá bom? Me deixe compartilhar com vocês uma tela para a gente seguir para a aula e para a orientação da segunda VA. Estamos aí, pessoal, na nossa última semana, na oitava e última semana, e eu estruturando essa disciplina, né, porque ela já passou por muitas mãos, chegou na minha, e eu pensei em trazer uma estrutura que também contemplasse a nossa pós-modernidade. Não vou falar sobre pós-modernidade, mas pensando nos desafios que a família cristã, principalmente, tem passado nesse último século, né, nesses últimos dias aí. São os nossos desafios para preservar a fé, uma vez dada aos santos. Então, eu pensei em a gente conversar um pouco, dialogar um pouco nessa aula sobre esses desafios, tá bom? Nós temos um horário para cumprir e eu tentarei ser breve, tá bom? Mas lá no Ava vocês têm links, né? Vocês têm algumas orientações para aprofundar esse tema, tá bom? Como aqui também na aula, eu citarei alguns teóricos que vocês podem pesquisar mais a fundo, tá bom? Então, estamos aí na nossa última aula da disciplina de Família Cristã do curso Teológico Ministerial do Seminário Bíblico do Nordeste. Deixa eu avançar com vocês aqui. Eu queria provocar vocês, pessoal, com a primeira pergunta. Como você define o seu tempo? Ou como nós definimos o nosso tempo? Nós vivemos no tempo difícil, como nós temos falado já aqui. Mas como é que você define o nosso tempo? É um tempo fácil de se viver, é um tempo difícil de viver? E nós temos aí alguns proponentes que vão nos trazer uma definição relevante sobre o nosso tempo. O primeiro dele, eu queria trazer para vocês, é um polonês, ele não é cristão, mas é famoso, né? Porque ele é um dos considerados maiores eruditos, filósofos, pensadores aí do nosso século, do século XXI, que é o Zygmunt Bauman. Ele é autor de uma trilogia, né, muito importante para essa área que fala sobre a pós-modernidade, que é a sociedade líquida, modernidade líquida e amor líquido. É uma série que fala sobre liquidez, né? Ele é o proponente dessa terminologia que faz referência, faz analogia às questões líquidas aplicadas à sociedade, à vida humana, né? Ele vai dizer, em um dos seus livros, que os tempos são líquidos, porque assim como a água, tudo muda muito rapidamente na sociedade contemporânea. Nada é feito para durar. Então, veja, vocês estão ouvindo da boca de um erudito que não é cristão, falando que a nossa sociedade ela não tem mais solidez. Ele vai dizer que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, os pais de família, eles tinham certeza que na empresa que ele fosse entrar, eles iriam se aposentar. Existia solidez, existia certeza. Hoje você não tem certeza mais nisso. Então, percebem o contraste? Vocês hoje entram numa empresa, você não sabe se vai passar 1 ano, 10 anos, 30 anos nessa empresa. Exatamente por causa da conjuntura que vivemos. A mesma coisa acontece nas relações. Casamento que durava uma vida toda, se durar muito 1 ano, 2 anos, em muitos contextos, em muitos casamentos, durou muito, né? As relações também sofrem com isso. Ele vai tratar no seu livro sobre essas relações
que tem sofrido com as mudanças dos tempos. Então, percebem, até aqueles que não são cristãos, não são protestantes, admitem que a nossa sociedade é uma sociedade que está vivendo essa liquidez, né? Ela não tem mais estruturas sólidas. É muito importante a fala de um erudito, não cristão, filósofo, tratando sobre isso, corroborando com o que a gente acredita e o que as escrituras já falam, né, dos últimos dias. Voltando-se agora mais para o nosso público, né, voltando para os cristãos, nós temos aí o Andreas Kostenberg, né, gente? O Andreas Kostenberg, no seu livro, vai falar que assim, é a primeira vez na história ocidental que temos a família e o casamento, eles são confrontados com a necessidade de se definir-se. Então, o que é que Kostenberg quer comunicar para a gente? Que o nosso tempo, o tempo que o Zygmunt Bauman falou que é líquido, ele também sofre com definições. Os conceitos, eles não são mais sacramentados, eles não são canônicos, digamos assim, eles sofrem mudanças, né? Já por essa liquidez. Então, casamento e família, vocês sabem, não é mais necessariamente homem e mulher heterossexuais com a sua prole. Então, até os conceitos, eles sofrem em nossos dias. E o Kostenberg vai dizer isso, olha, a primeira vez que a família e o casamento no Ocidente precisa se posicionar. Então, é muito grave isso, gente. E isso aí é um desafio do nosso tempo para a família cristã, para nós cristãos. Um outro erudito também muito importante, que trabalha muito no campo da cosmovisão cristã, é o James Sire, né? Ele tem vários livros publicados no Brasil, né? Dando o Nome ao Elefante, Universo ao Lado, são livros fantásticos, eu recomendo, já li, tá bom? E ele vai falar também, em um dos seus livros, Dando o Nome ao Elefante, sobre essa nosso tempo, a nossa era. Veja o que ele vai dizer. A nossa era é a que mais e mais está se chamando de pós-moderna. Encontra-se à deriva de um mar de perspectivas pluralistas e possibilidades filosóficas em excesso, porém, sem qualquer noção dominante que indique para onde e como eu deva chegar lá. Então, o James Sire vai trazer já uma outra analogia falando sobre essa diversidade. Mas tanta diversidade, tantas possibilidades, mas não tem um caminho para como chegar lá. Então, veja os desafios que nós temos aí. Desafio de liquidez, onde não há mais durabilidade em nada, nas relações, a Costa também que fala a necessidade dos conceitos ser redefinidos e a gente precisa preservar os conceitos judaicos cristãos e o Saire trazendo agora sobre essa pluralidade, né? Porque tudo hoje, gente, é plural, né? Então, é esse desafio que nós temos, tá bom? E aqui nós podemos elencar alguns desafios, algumas flechas, né? Que tentam atacar a família cristã, a família fundamentada nas escrituras, né? Eu elenquei só alguns, gente. Por exemplo, a sexualidade, a ideologia de gênero, homofobia. Então, isso é um desafio para a vida cristã, né? Para a família tradicional. Temos também o problema com traições, né? Eu acho que nunca tivemos um período na história cristã com tantos divórcios como temos hoje, né, em nossa era, onde os divórcios seculares, daqueles não cristãos, estão competindo com as traições e os divórcios com os casamentos cristãos, sendo católico, sendo protestante. Então é muito sério, isso é uma crise, na verdade. Criação de filhos, né? A entrada do Estado para gerir a família, uma área que é de nossa competência, o Estado agora quer ter uma gerência sobre isso, e isso é perigoso, mas ao mesmo tempo é necessário, porque vocês sabem que a Lei da Palmada ela foi criada por causa de um abuso, né? Dos pais em relação ao menino Bernardo, que foi assassinado pelo padrasto, ou pela madrasta, algo assim, e aí se veio essa lei. Mas vejam, a Lei da Palmada, se você a ler, você verá ela é um absurdo, gente. Ela estabelece critérios que fogem dos parâmetros normais. A criança hoje não pode levar uma palmada na bunda, que já é agressão. Então, é um desafio também para a família cristã. Crise nos papéis conjugais. Hoje, raramente você tem uma mulher cristã que entenda de fato seu papel no lar, na família, na sociedade, na igreja, né? Nós temos, assim como homens também, que não sabem o seu papel na família,
na igreja nem na sociedade, homens frouxos e cada vez mais mulheres mais masculinizadas. Então, isso é um desafio, o resgate da verdadeira masculinidade bíblica, né? Nós temos aí uma enxurrada de livros nas editoras tratando sobre o tema, e é um desafio para nós. Temos também o problema com a pedofilia, né? O abuso infantil, parte de parentes mais próximos, não necessariamente pessoas externas ou pessoas da igreja, mas de dentro do lar ou de dentro do reduto mais próximo familiar. Então, tem sido outro problema muito sério, tá bom? Eu não vou tratar de todos esses temas aqui, porque é muito rico, muito vasto, mas já serve para vocês estarem pensando num possível tema para uma avaliação, que mais na frente eu vou propor para vocês, tá certo? Nós temos aqui a Judith Butler, vocês devem conhecê-la, ela é uma das maiores proponentes do movimento, né, de ideologia de gênero no mundo. Ela teve no Brasil, uns anos atrás, foi uma maior polêmica, ela chegou no aeroporto, né, porque a Judith Butler, ela é ela é uma pós-estruturalista, né? Ela é uma descendente de Michel Foucault. Vocês sabem, Michel Foucault foi um filósofo francês de 1926 ali, século XIX, onde ele é um dos maiores proponentes do movimento pós-estruturalista, né? Ó, se é pós, veja, estrutura é aquilo que é sólido, fixo, né? Que é bem definido. Então, Michel Foucault, ele encabeça esse movimento filosófico que vem criticar exatamente essa estrutura que nós defendemos. A questão de gênero, a questão de conceito de masculinidade e feminilidade, a questão de relações de poder, entende? Então, ela é uma discípula do Michel Foucault e exatamente ela vem questionar exatamente as relações de gênero, masculino e feminino, não é bem mais assim. No seu livro ela discute essa problemática, entende? Então nós temos aí um dos maiores nomes do mundo, né? Professora universitária nos Estados Unidos, então é uma pessoa que tem levantado a bandeira da ideologia de gênero e do pós-estruturalismo no mundo inteiro, né? Esse nome do Michel ficou muito conhecido nas ciências sociais, na história, é, a ciência social, onde é mais estudado na academia, aqui nas universidades federais, principalmente. É muito visto isso aí, eles são ovacionados, esse pessoal, que eles defendem essa nova estrutura de família, né? Onde existem essas questões de gênero, né? Onde essas coisas são construídas, elas não são, a pessoa não é definida por isso. Por exemplo, quem disse que você hoje é macho e fêmea? Não, homem ou mulher. Você que define isso a partir do contexto cultural. Não existe uma verdade absoluta, você tem a sua verdade, entende? Então, vai se mudando as estruturas. E Judith Butler é uma das proponentes desse movimento sobre ideologia de gênero. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos um caso bem interessante que saiu, né? Um reflexo dessa proposta de Judith Butler foi o cantor britânico, né? O Henry Stanley, de uma banda de rock aí bastante famosa, eu acho que é da Inglaterra. Ele, em dezembro de 2019, gente, ele encabeçou a foto de capa da revista Vogue. Gente, a revista Vogue é uma revista predominantemente feminina. E esse cara aí, esse homem, saiu vestido de mulher na capa da revista. Primeiro homem na história da revista Vogue a sair uma capa feminina. Isso já é um reflexo exatamente dessa femininização do homem, do macho, né? O homem não pode ser mais viril, não pode ser mais o cara cabra macho da peste, como chamamos no Nordeste, né? Ele tem que ser feminilizado, ele tem um lado feminino dele, gente. Veja o que ele vai falar em relação a essa publicação dessa revista. Ele no bate-papo vai dizer assim, ó, eu acho que se você conseguir algo que o sinta incrível, é como uma roupa de super-herói. As roupas existem para se divertir, experimentar e brincar. O que realmente, veja bem essa fala, o que realmente é empolgante é que todas essas linhas estão simplesmente se desintegrando. Quando você acha que há roupas para homens, há roupas para mulheres, uma vez que você remove qualquer barreiras, obviamente você abre a arena na qual você pode jogar. Olha, ele está falando. Ele está dizendo, olha, é uma linguagem extremamente pós-estruturalista, extremamente butteriana. Ele está dizendo, olha, essas questões de roupa para mulher e para homens tem que ser rompido, essa barreira tem que ser retirada. E quando se remove essas barreiras, você abre a arena na qual você pode jogar. Você pode escolher que roupa você vai vestir. Ele continua.
Eu vou às lojas, às vezes, e me pego olhando para a roupa das mulheres, pensando em que são incríveis. É como qualquer coisa. Sempre que você coloca barreira em sua própria vida, está apenas se limitando. Entende, pessoal? Então, o que é que ele está dizendo? As estruturas, elas são barreiras. Estabelecer roupa para homem e para mulher é uma questão cultural, é uma barreira. Me faz lembrar aqui da ministra, né, a antiga ministra de Bolsonaro, falava o escândalo que ela trouxe quando disse, né? Homem veste azul, menino veste azul, menina veste rosa, algo assim. Esse pessoal combate isso, essas estruturas, entende? Essas normativas que são de séculos, eles estão questionando isso. Nós temos aí o caso emblemático, né, da cantora aí Cassiane, né, que ela se colocou contrária a cantar, acho que foi agora em 2019, 2017, foi algo assim, nesse período de tempo aí. E ela declarou que não iria cantar no casamento do colega dela, que era homossexual. Ela disse, ao dia que eu aceitar cantar num casamento onde o outro homem, com outro homem, eu posso parar de cantar sobre a Bíblia de Jesus. Tá certo. Ela se recusou, ela disse, "Ó, você é meu amigo, mas eu não concordo com a sua postura." Então, gente, para esses eruditos, pós-estruturalistas, pós-modernos, Cassiano está sendo preconceituosa. Ela está mantendo uma velha estrutura de sociedade que não cabe mais hoje, entende? Até agora, recentemente, saiu um escândalo, né? De uma situação na igreja dela, onde duas mulheres estavam tendo relações na igreja, gente. É um escândalo. Isso está dentro da igreja, isso não é brincadeira, isso é muito grave. Sabe o que Cassiano foi taxada? Ela foi taxada de homofóbica. Ela tem ódio de homossexual, ela tem horror. Não, gente. Ela simplesmente se posicionou. Olha, se posicionar é um crime hoje. Eles podem se posicionarem, eles dizem que não tem religião, mas tem, mas quando você se posiciona, você é taxado. Essa é a mais pura verdade. Entre qualquer universidade pública ou particular de viés marxista, cultural, Foucaultiano, para você ver. Então é isso aí, é taxado, gente. Taxada, entendeu? Agora é interessante. O contrário também, o contrário é, não é bem verdadeiro, né? Porque o que acontece? Fábio Pojá, na entrevista, disse que Jesus reencarnaria como gay. E ninguém falou nada, rapaz, contra ele. Eu não vi protesto, eu não vi bandeira levantada, eu não vi nem nada. Todo mundo caladinho, olha. Entende? Percebe como a balança não é fiel? Se critica Cassiano por ser cristão e se posicionar contra uma postura, e quando o Fábio Pojá vai falar sobre o nosso Messias, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o nosso Rei, símbolos de nossa fé, não acontece nada, gente. É uma demoralização isso. Entende? Mas é isso que acontece. Entende? Então a gente tem esse desafio na fé cristã, na vida cristã. Gente que faz curso, vocês que fazem universidade, vocês percebem o desafio que é para a fé cristã. Travar um diálogo que possa ser honesto, coerente. Né? Mas as escrituras já nos alertam sobre isso. Né? Se você abrir sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, versículo 25, Paulo vai dizer exatamente isso, que eles trocaram a verdade de Deus. Eles trocaram. Permita pegar aqui a escritura, a gente ler juntos, né? Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1. Paulo vai falar sobre a ira de Deus, e começa o versículo 18, capítulo 1 de Romanos. E ele vai falar isso, que mudaram a verdade de Deus. Em mentira, gente. Isso é muito grave. Muito grave, muito grave. Olha lá. Pois eles, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Olha aí. Então é isso que acontece. O que é verdade agora é dito como mentira. O que é mentira é dito como verdade. Entendeu? Há uma troca de valores. Há uma troca do objeto que é adorado. A partir do momento que a criatura adora aquilo que foi criado, nós caímos nesse nível de aberração. Tudo isso aí, gente, é adoração, entende? É idolatria também. E aí nós temos inúmeros desafios, né? Temos aí na política, né? Como já falei para vocês, quando o Estado tenta entrar numa esfera que não cabe a ele, que é da família, ele tenta dizer a gente como educar nossos filhos, né? A lei da palmada aí, a lei é aprovada, tá? A lei foi sancionada, essa lei existe, ela funciona. É porque a gente não vê tantos
tantas denúncias assim, mas se você tiver disciplinando seu filho e alguém ligar para a Polícia Civil, Militar e denunciar você, você pode ser preso, pagar fiança, porque existe uma lei no nosso país que regulamenta isso aí. Lei da Palmada. Veja o desafio que é educar nossos filhos nesses dias. E eu acho que a gente não deve, gente, se curvar a isso. Nossos filhos, quem deve criar somos nós, quem deve educar somos nós. Claro, há uma diferença, a gente já falou em aula, em disciplinar e espancar. Eu acho que a lei ela tem um limite de atuação relevante. Quando é que a lei pode intervir na família? Quando a família não está cumprindo seu papel. Quando os filhos, em vez de ser disciplinados, serem espancados, ameaçados, violentados, aí sim o Estado tem que entrar. Porque aí, além de pecado, é crime. Entende? É quando a família comete crime contra os seus parentes. Aí o Estado tem que entrar. Mas, como a lei da palmada coloca, que a criança pode levar uma lapada, uma palmadinha, é, os pais vão passar por processo psicológico, psicoterapeuta. Gente, é absurdo, é absurdo, tá? É exagero isso aí, mas existe essa lei, tá bom? Então, o cenário político, olha que isso é de 2014. E aí nós temos o desafio e nós nos perguntamos, né? Educação é outro grande desafio. Saímos da política rapidamente, é só um breve comentário, tá, gente? Então não podemos avançar muito para a educação. Que é que estão ensinando nossos filhos, né? Tem um artigo lá que vocês vão ler no Abra, se quiserem, é opcional, do Solano Portela, sobre esse tema muito, muito importante. É um livro, também está na FIT Reformata, né? Um artigo já. É o que estão ensinando nossos filhos, exatamente, gente. E todos esses movimentos, todo esse ismo, marxismo cultural, né? E isso a gente tiver cuidado, isso entra na cabeça dos nossos filhos e entra dentro do nosso lar, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso quando as crianças estão em sala de aula, questionar, quando chegar em casa, ou até mesmo os professores tiverem acesso, se eles estão criando esse diálogo, né? Se eles estão interagindo com seus filhos. Porque, gente, só existe duas formas de educar as crianças nesse mundo. Não existe uma terceira, só duas. Ou você cria dentro de uma cosmovisão cristã, com os valores cristãos, com perspectivas cristãs, ou você vai criar ela dentro de uma perspectiva mundana, apresentando a ela as criaturas como se fossem deuses. Os valores sendo destruídos, sendo líquidos, como disse Bauman, né? Confundindo os valores, trazendo perspectivas perversas para a mente das crianças, como a educação sexual na infância, né? Como foi barrado um tempo desse atrás aí um material didático para criança. Então, a gente precisa ficar muito atento a isso. Isso é muito grave, né? Isso tem reverberado na família, na cabeça das crianças. Então, um exemplo, né? Na educação que criou o universo. E aí você, se colocar seu filho na escola secular, ele pode ouvir dos dois lados ou apenas um. Não, que criou o universo foi Deus, que está na, Deus está na Bíblia. Aí outro professor que não crê no Deus da Bíblia ele vai dizer, não, foi uma explosão, uma ação impessoal, por meio de uma evolução, aí entra a evolução natural, Charles Darwin, e aí Deus sai de cena, né? Se você pega um professor que é espírita, ele vai dar uma outra narrativa sobre a criação do universo. Entende como isso é sério? Então, só existem duas formas, gente. Ou cristã ou mundana. Não existe outra forma de se educar nesse mundo, né? De se viver nesse mundo de forma geral. E aí, o que acontece? Não existe, gente, neutralidade. Eu estava conversando com uma professora do ensino base e ela veio dizer a mim que existia neutralidade. Eu disse, meu irmão, você acredita nisso mesmo? Neutralidade. Não existe neutralidade, gente. Todo mundo tem uma concepção de alguma coisa. Todo mundo defende alguma narrativa. Todos nós temos um Deus, seja o Pai nosso Jesus Cristo, ou seja um ídolo. Entendes? Não, até o ateu, ele tem um Deus. Ele coloca a sua fé, suas expectativas, sua confiança última, a sua alegria última é uma coisa. Se ele faz isso, aquilo é o Deus dele. Entende? Então não existe neutralidade. Neutralidade é um mito. Não existe isso. Entende? E na educação, principalmente. Para vocês terem um exemplo sobre esse problema de neutralidade, vocês devem ter assistido aí quando o Bolsonaro botou lá o pastor presbiteriano, né, para ser ministro da Educação. Aí foi um burburinho, irmãos. Lembram disso aí? Aí o que acontece? Aí o Luciano Huck, né, foi no Twitter dele, veja o que ele falou aí, ó. O MEC anda para trás há mais de um ano e meio. A educação é a ferramenta mais poderosa do combate à desigualdade e ampliação de oportunidades.
Um ministro que requer competência técnica, gestão e diálogo. Espero que o novo ministro deixe suas crenças e ideologia em casa e ajude a educação a progredir. O que foi que o Luciano Huck fez aí? Ele estabeleceu as crenças e ideologia dele. Ele está tentando ser neutro e não existe neutralidade. Ele está dizendo que o ministro precisa se despir das suas convicções credas, dos seus valores cristãos, para poder ser ministro da educação, como se isso fosse possível. Não, não é possível, gente. Não é possível isso. Ou você crê no Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, conforme revelado na Escritura, o Deus Trino, que está revelado no Antigo e Novo Testamento, ou você vai crer em qualquer outra coisa. Você vai crer no sistema político, você vai acreditar que a educação é a solução para o problema da sociedade brasileira como um ato redentivo, e não é. É um Deus. Então não existe neutralidade. O que o Luciano fez aqui foi pedir para o ministro deixar as crenças dele e adotar dele. Ah, ministro, deixa as tuas crenças e adota a minha. Entende, pessoal? Então não existe isso. E aí o que eu acredito é o seguinte, que nós acreditamos é o seguinte, dialogando um pouco aqui com cosmovisão cristã, quando tratamos sobre educação, política, gente, ou qualquer outro tema da sociedade, eles deveriam ter, nós devemos trabalhar isso para que a Trindade, o Deus Santo, revelado nas Escrituras, seja o centro, o núcleo que permeia tudo isso aí. Tudo isso aí. Uma vez eu perguntei para o professor dos meus filhos, olha, vocês conseguem criar um diálogo, uma interdisciplinaridade, né? Essa palavra difícil aí, bonita, né? Que seria diálogo, com outras disciplinas, quando vocês conseguem relacionar a disciplina de vocês com o Deus da Bíblia? Não, nós conseguimos, irmãos. Então, gente, é muito importante tentar criar esse diálogo. Claro que você não vai conseguir toda hora, toda vez. Não é uma aula de ensino religioso, mas é importante, quando o professor está ensinando filosofia, ele pode se relacionar com o Deus da Bíblia. Quando ele está ensinando música, pode se relacionar. Deus é o Deus da música. Ele é o criador dos sons. Antes da música existir na terra, existe no céu. Religião, o religar de Deus. Como é que o homem é religado a Deus? Não pelas forças dele, mas pela força de Deus. Não porque ele vai até a Deus, é porque Deus vem até a ele. É diferente. Essa é a verdadeira religião. Pela mecânica, tudo que Deus criou envolve uma estrutura, uma mecânica no universo, na vida humana, em tudo. E aí segue, gente, na química, na sociologia, na engenharia, na ciência, entende-se? E aí vai, em português, na arte, na lógica, e segue na história, entende? Então, o Deus Trino deveria ser o núcleo, onde deveria dialogar com todas as ciências. O que é que nós fazemos hoje? Departamentalizamos as ciências como se ela não pudesse dialogar. E aí existe uma disciplina de religião que vai falar do Deus Trino, mas é como se ele só fosse evocado nessa disciplina. Então, eu acho que precisa se rever isso, sabe? E tem muito material bom escrito sobre educação cristã clássica, muito material bom escrito, de editoras muito sérias, né? E aí vem novamente a discussão, né? Quem educa nossos filhos, a família ou a escola? Isso é um tema, gente, que daria aulas, aí daria outro curso. E nós entendemos que a educação começa no lar. No lar, gente. Começa no lar. Como, deixa eu voltar aqui, perdão. Ela começa no lar, como está lá em Deuteronômio capítulo 6, né? O Shema de Israel, né? Que é a declaração monoteísta israelita e nossa também. Então começa em casa. E a escola é o quê, pessoal? A escola é uma cooperadora, uma cooperativa. Ela coopera com a família. Ela não deve substituir a família, nem a família deve terceirizar a educação. Entende? Então é uma discussão muito vasta sobre quem educa quem. E pela fé cristã nós entendemos que é um outro desafio da família cristã é não permitir que a escola assuma o papel da família, o protagonismo na família, entende? Aquele discurso, aquela frase, né, clássica, popular, costume de casa vai à praça, possa ser mantido, né? Educação de casa vai à praça. Porque os primeiros valores, gente, os primeiros alertas devem vir de nós, os pais. Mas muitos pais hoje estão terceirizando a criação dos seus filhos para a escola, ou a babá, né? Então é um grande desafio para a fé cristã. E aqui eu não estou sendo contra a babá, sendo contra a escola em tempo integral, meus filhos estudam em tempo integral, mas é uma linha tênue, gente, é uma linha tênue essa questão da educação dos filhos em relação à escola. Não é verdade? Por exemplo, né? Em uma escola aí dita como cristã, teve um problema com uma aula de uma aluna, onde essa aluna colocou a música aí de Melim, vocês conhecem essa música, bastante famosa, e
A música, gente, ela parece inofensiva, mas ela está cheia de problemas relacionados à religião, à fé, entende? Se vocês cantarem essa música, vocês podem baixar aí, mas eu vou colocar aqui. Ela parece uma música muito bela, muito bonita, né? Com enredo e tudo mais. Mas ela tem sérios problemas lá. Problema de humanismo, você é a razão da minha felicidade. Problema de espiritismo, né? Com flores de Iemanjá, bênção das estrelas, né? Astrologia, não é astronomia, astrologia é quando os astros controlam a minha vida, o meu destino. Os astros passam a ter senso de divindade, né, gente? Então é muito grave isso aqui, ó. Isso aqui é grave. Então a gente precisa ficar atento ao que o nosso filho aprende na escola, que eles cantam na escola. Tá? Tem que ser um pai chato mesmo, entendeu? Se a gente não quiser que nossos filhos apostatem da fé, que não veja mais tanta graça no Deus da Bíblia, que a redenção em Cristo Jesus não seja tão fascinante para ele. Precisa estar atento a isso aí, ó. Uma simples música, entende? Então, precisamos estar atento a isso aí, tá bom? Precisamos estar atento a isso aí. E a Escritura nos diz aí, ó, como nós já vimos, Deuteronômio 6:4 a 9, né? É o Shema, né? Ouve Israel, nosso Deus é o único Senhor. Shema é a palavra hebraica para ouvir, ouve Israel. Shema Israel, né? Então, Deus está chamando Israel para ouvir a sua lei, a sua palavra. E ensine a eles, seus filhos, né, de todo o coração amar Deus, né? E em todo tempo, e toda hora, na vida comum, Deus seja percebido, né? No pôr do sol, numa caminhada juntos, no chá do oxigênio, uma brincadeira, uma alimentação em casa, que nossos filhos, eu e você, possamos ser intencionais e eles possam ver Deus em tudo isso aí. Nada é por acaso. É isso que Deus está ensinando a Israel. E a conclusão, irmãos, é a seguinte, né, dessa breve aula, né? O desafio para a família são inúmeros. E a única forma de protegê-la do espírito deste tempo é blindá-la por meio da palavra de Deus, irmão. Não tem mágica, não tem outra solução. E à medida do possível, influenciar todos os contextos nos quais a família cristã estiver inserida em busca de sua redenção, por meio de vibrante e atraente testemunho, né? Então, é o nosso testemunho que vai falar muito de quem somos, como sal e luz do mundo. Bom, então, só essa aí é a nossa aula. Espero que vocês tenham degustado, né, aprendido. Peço que vocês pesquisem, tem muita coisa rica aí para ler, para estudar, tá bom? Estou à disposição. E agora eu vou passar, pessoal, para a orientação da avaliação. Não se assustem, a avaliação, vocês vão ter uma surpresa nessa avaliação, é muito joia, tá bom? Olha aí as nossas orientações para a avaliação 2. Gente, a avaliação 2 vai ser parecida com a avaliação 1. Não tem muita surpresa, só alguns detalhes de diferença que eu faço questão que vocês observem. Primeiro, vocês novamente vão criar uma aula e eu peço que vocês se dediquem, sabe, gente? A última VA eu lamentei, porque realmente muitos alunos não conseguiram entender, ou não conseguiram desenvolver uma aula que condiga com o curso de vocês, né, gente? Vocês estão no curso de graduação em teologia, né? Vocês já estão caminhando para o final do curso e é inadmissível que vocês não consigam desenvolver algo tão simples, certo? Estou à disposição para ajudar no que precisar. Estou no WhatsApp, estou no celular, tá bom? Então, a avaliação vai ser uma outra aula. Vocês vão criar uma aula para mim. Ela vai manter essa mesma estrutura, de 15 a 30 minutos, essa aula. Ela deve ser postada no seu canal do YouTube e colocado o link. Olha, deixa eu dar uma dica a vocês. Vocês têm colegas que têm capacidade de ajudar vocês a desenvolver isso aí, gente. Peçam ajuda. Vocês precisam criar um grupinho entre vocês para estudarem, para se ajudarem mutuamente. Não fiquem só, tá? Tente se ajudar. Olha, pode ser de qualquer um dos temas das 8 semanas de aula. Então, pronto. Olha aí, uma das surpresas. Pode ser qualquer um dos temas que eu ensinei a vocês. Só não pode ser a minha aula, né? Vocês podem falar sobre qualquer tema. Ó. Eu vou falar sobre o conceito de família e seus propósitos. Falem. Pegue lá um gancho, algo que talvez eu não tenha desenvolvido bem e vocês queiram desenvolver mais. Pode fazê-lo. Pode usar as imagens que eu usei. Não pode ser um copiar-colar da minha aula, porque aí qual é a originalidade de vocês? Entende?
Ou pode falar de responsabilidade no casamento. Rapaz, eu acho que o irmão Márcio poderia ter falado melhor sobre essa questão dos papéis. Eu, eu senti falta disso. Então, agora é a oportunidade de vocês falarem, de vocês desenvolverem essa aula de vocês. Divórcio no casamento, vocês também podem trazer um assunto. Solteirismo, né? Casar ou não casar, questão da vida de solteiro. Criação de filhos, vocês podem também desenvolver. Olha, vejam, tanto nessa aula como na anterior, eu pincelei sobre a lei da palmada e disciplina. Vocês podem desenvolver melhor esse tema da disciplina cristã, entende? Vocês podem aprofundar o tema. Fique à vontade. Sexualidade, entende? Eu falei sobre sexualidade, mas tem áreas da sexualidade mais delicado, mais sensível, que envolve mais polêmica. Vocês podem entrar também nesse meandro, se vocês acharem que devem, se sentem confortáveis, entende? Então, tanto pode ser algo que eu já tratei diretamente, como pode ser algo que eu não tratei tão profundamente, que vocês podem ter essa brecha e trabalhar em cima, tá? Santidade, né, as lutas que envolvem homens e mulheres, jovens e rapazes, moças, né, nessa vida de santidade, entende? E essa própria aula de hoje, que eu estou falando, eu pincelei, percebe? Minha aula é pincelar, tem muita coisa aí que pode ser tratado sobre o desafio da vida cristã. Agora, lembrando, tem que ser uma dessas aulas. Ah, irmão, Vasco, queria falar de algo que não está nessa aula, mas você pode falar fora dessa aula. Agora tem que estar relacionado com esse tema, um desses temas. Tem que falar sobre o conceito do pós-casamento, responsabilidade, divórcio, casamento e solteirismo, criação de filhos, sexualidade, santidade e pós-modernidade. Tem que ser relacionado com esse tema, entende? Porque a primeira VA já abriu um leque para vocês de temas que não foram tratados. Agora não, eu estou facilitando ainda mais. Vai ser temas que já foram tratados, tá bom? E aí vocês têm artigos, vocês já leram, tem vídeos opcionais que eu já postei, vocês podem assistir e desenvolver uma aula em cima. Entende, gente? Então, é vasto, tá bom? Só não pode ser um tema que fuja muito do que eu solicitei aqui. Por exemplo, eu quero falar sobre casamentos é, virtuais, por exemplo. Você pode, agora tem que estar relacionado de alguma forma aqui com esse assunto. É um desafio do nosso tempo, por exemplo. Entende? Então, tem que linkar, para perceber que tem relação com uma dessas aulas. Não fugir tanto do que tem aqui, tá bom? Uma outra coisa muito importante na aula de vocês aqui, preste atenção. O tema que vocês escolherem, deixa eu voltar aqui que eu esqueci de falar para vocês, gente, só um minutinho. Olha, informe o tema escolhido lá no Avatar, vou deixar lá aberto o fórum, e não pode ser repetido. Ah, eu quero falar de sexo, aí outro colega pode. Não, você vai lá no fórum e vê se alguém já não escolheu o seu tema. Entende? Então, é quem for mais rápido, gente, tá bom? E aí, a aula de vocês tem que ter algum texto de um filme, de uma música. Veja que interessante, eu preciso que vocês prestem atenção nisso. Ah, eu quero falar sobre divórcio, né, abandono, a questão de agressão contra a mulher, Maria da Penha. Aí você pode, aí na internet, pegar um trecho de um filme ou de um vídeo onde uma mulher está sendo agredida e você vai fazer um diálogo em cima daquele vídeo. Você vai criar uma aula para que eu assista e você vai trazer aquela cena e você pode, sei lá, fazer uma provocação. O que está acontecendo nessa cena? Né? O que essa cena comunica? Aí você desenvolve seu raciocínio em cima daquela cena. Pode ser a cena de um filme, como eu já coloquei na aula de vocês, lembra? Tá lá, um exemplo para vocês, né? Fogo contra fogo, a primeira aula, primeira semana de aula. Entende? Então, eu quero um filme, ou um trecho de uma música, ou pode ser um clipe. E lembre-se, isso é obrigatório, tem que ter na aula de vocês. Tá bom? A gente precisa expandir, gente, as nossas competências, as nossas criatividades, quando falamos de aula. Muitos de vocês são líderes na igreja. Tem mulheres aqui que influenciam outras mulheres. Então, gente, isso aqui é extremamente didático, que conta ponto e é obrigatório, tá bom? E aqui são exigências mesmo do conteúdo. Eu vou dar um exemplo para vocês desse texto de aula aqui, para vocês. Deixa eu só encerrar aqui para o exemplo. Ó. As exigências de conteúdo, né? São as mesmas. Sumário, introdução, desenvolvimento, conclusão. Percebi que na hora de alguns preparar esses slides, não colocaram sumário, não introduziram. Gente, o que é um sumário? Um slide, é a primeira página que você vai trazer para mim quais são os pontos da sua aula. Já está o nome é autoexplicativo, sumário. Você vai dizer, ó, primeiro ponto vou falar sobre conceito, segundo ponto vou falar sobre isso, terceiro isso, para que
Ao entrar na aula, já tem a noção do todo. Aí tem a introdução, né? O que é que se propõe o seu trabalho a fazer? Isso é a introdução. O meu trabalho se propõe a estudar sobre a lei da palmada, né, dentro de uma perspectiva bíblica e de uma perspectiva secular, apresentando um contraste sobre esse tema, que é o tema da disciplina infantil. Isso sim é a introdução. Feita a introdução, você vai para outra página, onde você vai desenvolver o seu assunto. Aí sim você vai desenvolvê-lo completo. E, por fim, a conclusão, e as referências, as referências, né? Conclusão, né? A conclusão. A partir desses estudos, é possível concluir que os pais cristãos, pela palavra de Deus, eles podem disciplinar seus filhos. Agora, eles precisam ter sabedoria para que não isso conduza ao espancamento. Mas, sim, aí, isso é a conclusão. E, por fim, quais são as referências que vocês usaram? Entende? É essa estrutura que tem que existir, gente. Fundamentação bíblica teológica, necessariamente tem que estar fundamentada na Bíblia, tá bom? Tem que ter coerência. Se você for usar a opinião de eruditos teólogos, preste atenção se realmente é aquilo que está comunicando para encaixar com o seu argumento, tá bom? Se quiser, use estatística, reportagem, né? E fica à vontade. E citar as referências, né, gente? Não existe mais nada novo debaixo do sol. Tudo que nós falamos, ou pensamos, de alguma forma já foi copiado por alguém nesse sentido, né? De trabalho acadêmico. Já tem muita coisa escrita, tá bom? E aí o prazo, gente, ele é de hoje a 8, tá bom? Não tem prorrogação de prazo. Próxima segunda-feira, quem for já postando, já vou correr dando a nota, tá bom? Mas tem até segunda-feira, às 23h59 da noite, para postarem, tá bom? Olha aqui o exemplo que eu queria dar a vocês. Vê que interessante. O exemplo de relacionar um trecho de música, filme, etc. Eu preparei uma aula para a EBD, lá na minha igreja, a Igreja Comunitária do Carpina. E nós estamos falando esse semestre sobre família, né? Tema de família. E estamos na 14ª lição, falando sobre a questão da comunicação, do falar e ouvir. E aí eu fiquei matutando, como é que eu faria algum vídeo, alguma coisa lúdica, mais lúdica ainda, que pudesse provocar os irmãos da igreja a estarem interagindo comigo sobre comunicação. Aí eu dei pesquisando no YouTube, gente. Aí achei aí essa cena, vocês podem pesquisar a partir desse nome, que essa vovozinha, ela vai discutir com esse rapaz por causa de uma caixa de biscoito. E ali ela discute com o rapaz e aquela confusão toda, mas ela não consegue dialogar com ele, nem ele com ela. Há um sério, gritante problema de comunicação aí. E aí, gente, eu uso esse vídeo para desenvolver uma discussão na igreja sobre o problema da comunicação. Né? Conduzir os irmãos da EBD a desenvolver os seus críticos. Gente, o que é que vocês percebem nesse vídeo? O que é que esse vídeo quer ensinar para a gente? E aí um dava uma opinião, outro dava outra, aí você, que é o professor, dava direcionamento. Gente, percebem, eles não conseguem comunicar, se conversar. Nenhum consegue ouvir, nem outro consegue falar de forma inteligível. É isso que eu quero, pessoal. Isso pode ser a cena de um filme, o texto de um clipe, de uma música. Pode ser ah, um trecho. Fica à vontade, entende? Mas precisa existir esse recurso na aula de vocês e ele precisa dialogar com o tema de vocês. É basicamente isso aí, tá bom? Então é isso aí, meus irmãos, na nossa aula, tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês a proposta, certo? Eu acho que eu me estendi um pouco aqui. E qualquer dúvida, não se acanhe em falar comigo pelo WhatsApp, pelo sistema do ABA, né? Todo dia abro a plataforma Itslane, tá bom? Se vocês perceberem que eu estou demorando de responder, liga para mim diretamente. Eu estou à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Se juntem em grupos se preferirem também, só não pode fazer o trabalho igual, plagiar. Mas gente que tem mais habilidade com tecnologia, conversem, gente. Interajam, tá bom? Deixa eu orar por vocês, que eu não orei na abertura da aula, para que Deus abençoe vocês. Estamos aí também na reta final do ano, para que Deus abençoe vocês nas próximas disciplinas e no curso de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer pelo privilégio que eu tive de andar com meus irmãos nessa jornada, nessa disciplina tão importante, Senhor, tão prática, tão desafiadora, que é a família cristã, que toca em nós de todo jeito, né? Somos filhos, maridos, esposas, somos homens, mulheres, somos cristãos, Senhor.
e nós carecemos da tua graça. Então, abençoa meus irmãos, nessa reta final da disciplina, que eles possam desenvolver essa avaliação com alegria, se sentindo desafiados, empolgados, para que não somente cumpra ser uma avaliação, mas que isso seja para a vida, seja para o ministério deles. E nós queremos te agradecer por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos, e Deus abençoe.